Olá, eu me chamo Scarlett e eu vou estar iniciando nosso trabalho, que irá abordar a importância da Amazônia e o crescente aumento do foco de queimadas que vem acontecendo na região nos últimos anos. O grupo é composto por mim, Alexandra Cosme, Juan Urbano e Yasmin Dias. O bioma amazônico é um bioma quente e úmido que abrange não só o Brasil, como também mais outros países, dentre eles Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela e Guiana. Porém, cerca de 60% desse bioma está localizado no Brasil. Segundo o IBGE de 2004, o Brasil conta com mais de 4 milhões de quilômetros quadrados de floresta. Porém, esse valor vem decaindo drasticamente nos últimos anos, como veremos a seguir. O bioma Amazônia também é conhecido por apresentar a maior biodiversidade do mundo, contando com mais de um terço das espécies existentes no planeta. A Amazônia também possui a maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia não é só grande em extensão, como também é enorme na quantidade de serviços ecossistêmicos que desempenha para os seres humanos. Primeiramente, como já relatado no slide anterior, a Amazônia possui uma grande diversidade biológica, mas não só. Também possui uma extensa diversidade cultural, devido à existência de milhares de tribos indígenas na região. As árvores também desempenham um papel muito importante na redução dos níveis de poluição, pois elas realizam o sequestro do gás carbônico. As florestas acabam funcionando como uma esponja de carbono, pois o captam da atmosfera e os estocam nos tecidos vegetais. Porém, quando essa floresta é derrubada e queimada, esse carbono acaba sendo liberado novamente na atmosfera. A floresta também desempenha uma importante função na proteção contra os incêndios, pois funcionam como uma barreira para que os incêndios não escapem das plantações e se espalhem pela vegetação. Isso acontece por conta da sua vegetação alta e densa, que mantém o solo sobreado, conservando assim a sua umidade e protegendo contra incêndios. Ela também atua no controle do clima, reduzindo a temperatura local, reduzindo não só a temperatura local, como também a de outras localidades, através de seus rios voadores. Então, um dos mais importantes serviços ecossistêmicos que a Amazônia ela realiza para nós, seres humanos, para o planeta, para várias espécies, é o serviço conhecido como rios voadores, que são cursos de águas atmosféricos. Ou seja, são fluxos aéreos de água sob formas de vapor que se originam nas áreas tropicais do Oceano Atlântico, passam pela Amazônia, são alimentados pela evapotranspiração dessa área e descem pelo restante do continente. Esses rios de umidade, que emitem mais água do que a própria bacia do Amazonas, causam chuvas a mais de 3 mil quilômetros dessa região, em regiões como Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Mas não só no Brasil ela causa essas chuvas, ela também causa chuvas no Uruguai, no Paraguai e no norte da Argentina. E essas áreas, elas são vitais para a produção agrícola e a vida de milhares de pessoas na América Latina. Essas regiões, né, que recebem as chuvas provindas da Amazônia, são responsáveis por mais de 70% do PIB da América do Sul, devido ao seu uso da água para hidrelétricas, indústrias e agricultura. No que se trata sobre a origem das queimadas, a floresta amazônica, por ser um ambiente muito úmido, ele não é um bioma mais propício para que ocorram as queimadas. No entanto, a união de três fatores, eles invertem essa ordem natural do bioma, favorecendo condições para que os incêndios e as queimadas aconteçam. E são eles o material combustível, ignição e condições ambientais. O material combustível, ele consiste nas folhas secas, nos galhos e nos troncos. E vou falar mais um pouco na frente. A ignição, que pode ser diferida entre natural e forçada. A natural, ela acontece raramente, a cada 500, 600 anos, e é quando os raios tocam nas folhas secas, no chão, e aí acontece, mas é muito difícil de acontecer. O que nós vemos atualmente é mais pela ação do homem mesmo.
e as condições ambientais, que são aqueles períodos mais secos, que ocorrem entre maio e outubro. Esses elementos combinados, eles favorecem a queima, a ocorrência da queima e os incêndios na floresta amazônica, e juntos eles formam o Triângulo do Fogo Amazônico. E um dos motivos, uma das causas que ocorrem essas queimas é justamente pela indústria agropecuária e pastoril, que usa a prática de queimar biomassa florestal para limpar a área para o plantio de lavouras e pastagem. É uma prática antiga, é barata e é fácil, né? Por isso que ela é muito utilizada. E teve aumento desses incêndios justamente porque teve um avanço das fronteiras agrícolas junto com a completa falta de controle por parte do governo. A queimada, quando ela é usada uma única vez, pode até fertilizar o solo, como acontece no cerrado. Mas se utilizada várias vezes, empobrece o solo. E é isso que acontece na floresta amazônica. Após desmatamento, geralmente ilegal, e utilização das madeiras como matéria-prima para a indústria e construção civil, o fogo é utilizado para queimar o que restou, como tronco, galhos e folhas, que é o combustível que eu falei antes. No entanto, pela grande quantidade de árvores, a biomassa enorme da floresta, são necessárias várias rodadas de queima, e empobrece cada vez mais. Dito isso, muitas vezes essa queima sai do controle dos responsáveis e resulta no incêndio. E é isso que difere entre queima e incêndios. A queima, ela não é tão danosa quanto os incêndios, porque ainda está sob o controle dos responsáveis. Mas quando sai desse controle e perdemos o controle dessa queima, eles se tornam os incêndios. Vou ler falar sobre os incêndios florestais de 2018. No início do ano, entre janeiro e maio, a Amazônia era a maior afetada pelas queimadas, com 51% dos focos de incêndio, seguido pelo Cerrado. Entre maio e junho, houve um aumento nesses focos de incêndio, com o início da temporada de seca. Ao final do ano, se totalizou em 43.171 quilômetros de área queimada na Amazônia. A maior parte dos focos de calor estão sendo concentrados nas florestas. Isso é devido ao aumento da degradação florestal, que deixa a floresta mais suscetível ao fogo. Tivemos também um aumento no desmatamento, se comparado com o ano de 2017. Em 2017 teve 6.947 km² de desmatamento e em 2018 7.536 no mesmo período. Isso foi um aumento de 13%. Os estados do Pará, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia são os que têm a maior área de perda de floresta. Com esse aumento do desmatamento, também tivemos um aumento na emissão de gases de efeito estufa. O Pará e o Mato Grosso são os que têm a taxa mais alta do país. As unidades de conservação e áreas indígenas também vem aumentando a taxa de desmatamento. A APA Triunfo do Xingu, em 2017, havia 200 quilômetros de área desmatada e aumentou para quase 450 em 2019. Agora nós iremos abordar o histórico de incêndios florestais dos anos 2019 e 2020, dando foco para o ano de 2019. Relembrando o que Rainara falou, o primeiro ingrediente do Triângulo de Fogo da Amazônia, que normalmente se observa, são as condições climáticas. Porém, ao contrário do que disse o governo federal na época, 2019 não foi um ano tipicamente quente e seco para a região, como a gente pode ver aqui nesse gráfico à esquerda. O pico de seca ele foi menor do que nos 2 anos anteriores. O clima, portanto, não representou um ambiente fundamental para explicar o aumento de focos de calor de 81% em agosto do que a média entre 2011 e 2018. A gente pode ver aqui no gráfico à direita a quantidade de área queimada
no ano de 2019, com um pico em agosto também. Então, por que nós temos tantas queimadas em 2019? Isso se explica pelo acréscimo no desmatamento nos meses anteriores, o que forneceu matéria-prima de qualidade e abundância para ser queimada, como nós podemos ver nesse gráfico aqui. Esses dois mapas eles servem apenas para reforçar o que eu falei antes. Nós podemos ver o rastro de desmatamento em amarelo, à esquerda, e o rastro de queimadas em vermelho, à direita. Então, sem estratégias que mirem ambos os problemas conjuntamente, espera-se pouca efetividade de qualquer plano governamental de controle do fogo na Amazônia. Outro ponto alarmante é o aumento de alerta de desmatamento em UCs e terras indígenas. Só entre janeiro e agosto de 2019, o desmatamento nessas áreas cresceu 84% em relação a 2018 e mais de 190% em relação a 2017. Ou seja, tudo isso só de fogo ilegal. Aqui na direita, nesse gráfico vertical, nós temos que a gente perdeu de 95 até 2019 44 milhões de hectares de cobertura de floresta líquida, que 79,8% é coberto por floresta natural e 14% é destinado para agropecuária. Agora a gente indo para esse extremo esquerdo aqui na inferior, a gente tem que, olhando para o Brasil como um todo, que 61,5% de todo o território é coberto por floresta e 30% é reservado apenas para agropecuária. Aqui nós vemos os números para o mesmo mês em 2018, 2019 e 2020, que é o mês de agosto. E nós entendemos, olhando para eles, que sem uma ação preventiva, a temporada de queimadas poderá ser mais severa. Isso porque, segundo dados, o volume de áreas desmatadas em 2019 deixou de ser queimado e deve se somar ao desmatamento de 2020. Com esse número aqui, foi que a gente finalizou 2019. E agora, continuando falando sobre coisa ruim, nós vamos ver quais são os danos ocasionados pelas queimadas. E os principais apontados são alteração direta ou indireta das características físicas, químicas, morfológicas e biológicas do solo. As queimadas e as mudanças climáticas, elas operam em um ciclo vicioso. Quanto mais queimadas, mais emissões de gases de efeito estufa, e quanto mais o planeta aquece, maior será a frequência de eventos externos, tais como as grandes secas que passaram a ser recorrentes na Amazônia. Para além das emissões, o desmatamento colabora diretamente para uma mudança no padrão de chuvas na região. Foi visto que em áreas onde houve uma certa recuperação após o fogo, a análise mostrou que a floresta degradada leva pelo menos 7 anos para recuperar a capacidade de bombear água para a atmosfera e absorver carbono, que amplia a duração da estação da seca. As queimadas, além de tudo isso que eu acabei de falar, elas destroem o ecossistema local, provocam a morte de animais, eliminam exemplares da fauna e flora endêmicos. Em anos de seca, a mortalidade pode chegar até 90% das árvores, principalmente na borda da floresta. Impactos provocados pelo desequilíbrio da Amazônia e outras regiões. Eu acho que um dos principais impactos está relacionado com as secas prolongadas na região centro-oeste à região sul. Lembrando que nessa região centro-oeste também é encontrado o bioma pantanal, que também é fundamentalmente dependente das chuvas da Amazônia também. Isso visto ao fenômeno natural que ocorre lá, que são chamados rios aéreos ou os rios voadores. E o que seria isso? É a evapotranspiração do rio Amazonas e da flora desse bioma. E por que isso é afetado? Isso é afetado quando queimamos a floresta, quando desmatamos ela. E queimar ainda mais porque inibe, né, a ocorrência de chuvas. Então, como consequência, se nós desflorestarmos totalmente esse bioma, ali só restará uma savana. Também tem o surgimento de animais silvestres nas regiões civilizadas, né, nas cidades.
por estarmos invadindo o habitat desses animais, né? Com fogo, com a destruição, com barulho. Então, eles procuram um habitat equilibrado, procuram por alimento, acabam saindo daquele lugar hostil. Outra coisa que está relacionada a isso é o aparecimento de zoonoses. O vírus circula naturalmente nas florestas entre os animais. Eles têm um sistema imunológico muito bom para aguentar tudo isso. Mas a partir do momento que a floresta é devastada, aqueles insetos, aqueles outros bichos que são vetores de doenças, podem comprometer a saúde pública, certo? E também tem a intervenção dos serviços ecossistêmicos, né? Que vamos dar o exemplo da menor qualidade do ar e a água. É a água, porque ali os rios voadores estarão comprometidos. Possíveis soluções. Melhoria das políticas de preservação. O que seria? A proteção das reservas indígenas é crucial. Elas preservam muito enquanto ao redor tem sido desmatado. Então, a proteção efetiva dessas reservas é essencial, porque também está relacionado contra a grilagem e o garimpo ilegal. Quando essas reservas são bem cuidadas, bem policiadas. Alternativas de economia mais sustentáveis, né? Principalmente para a população que depende do que sai da Amazônia. Então, boa parte ali, meu único recurso de vida é extrair desse bioma. É essencial um controle sobre o que é extraído, né, para gerar uma economia mais sustentável é muito preciso. O reflorestamento intensivo é importantíssimo, né? Importantíssimo para justamente melhorarmos o ciclo das chuvas lá no sul, na própria Amazônia, ok? E educação ambiental, nossa, é importantíssimo. Gerará cidadãos mais conscientes, que irão atrás de medidas do governo, que irão cobrar, que irão também ter um senso crítico quanto à sua alimentação também, né? Já pegando a palhinha aqui da diminuição no consumo de carne e derivados da vaca. E isso é o principal foco, porque cerca de 80% do desmatamento da Amazônia está relacionado a isso. E eu espero, do fundo, a gente comece a ver coisas assim, empenhos maiores, antes que a gente passe por mal bocados, mais do que temos visto hoje em dia.